Mas aí falando também sobre essa questão de tempo de sono. E até vou fazer uma pergunta que era a opinião de vocês nos comentários. Na verdade, não opinião, né? Simplesmente o que vocês estão fazendo. Quantas horas vocês dormem, na média, por dia e o que seria adequado? Porque muita gente hoje fala que, olha, dá para performar muito bem dormindo só 5 horas por dia. Já teve aqui ou dormindo só 4 horas por dia. Qual seria hoje a opinião da ciência sobre isso? Para o adulto, você tem entre 7 e 9 horas de sono, né, com a média de 8 horas de sono. E tem um experimento muito interessante, estava até comentando com o professor Andrei ontem, que eles testaram algo semelhante a uma prova com 2 grupos. Um grupo que dormiu muito, e variou muito essas horas de sono entre 11 horas, 8 horas, 9, dentre os dias que iam praticar essa atividade intelectual. E aqueles que dormiram 6 horas, por exemplo, 6, 6, 6, 6, 6, ou 7, 7, 7, 7, ou 8, 8, 8. E o que foi mais importante que eles observaram como resultado? Que aqueles que tinham os melhores resultados, os melhores desfechos, vou colocar assim, de atividade intelectual, é aqueles que tinham um padrão característico de sono de hora de dormir e hora de acordar, e não aqueles que tinham uma maior quantidade de sono. Olha, a gente ia perguntar sobre isso, se fazia diferença dormir e acordar sempre no mesmo horário. Sim, então, o mais importante não é o tempo de sono, é a qualidade do sono. E a regularidade. Então, o ideal, o que era para estar acontecendo, é as pessoas irem dormir e acordar no mesmo horário. O ideal mesmo seria isso acontecer naturalmente. Você ir dormir e acordar de acordo com o que o seu corpo precisar. E, de fato, para um adulto é 7 horas. Na verdade, os dados, a gente tem dados. Você pega populações de milhares de pessoas, vê quanto elas estão dormindo e o que acontece com elas ao longo do tempo. Se você dorme menos que 7 horas, as chances de você desenvolver ansiedade aumentam, depressão, problemas cardiovasculares, doença neurodegenerativa, câncer. Só piora. E o mesmo vale para quem dorme em média muito tempo. Então, você dormir demais, por algum motivo, tem relação com essas doenças todas. Então, a gente tem que ficar na faixinha adultos de 7 horas, regular, sempre no mesmo horário. Isso é o ideal, né? Muito interessante, eu queria comentar também sobre isso, que é no momento do sono, sobretudo, que acontece um tipo de limpeza no nosso cérebro, né, que através de um sistema chamado de linfático. Então, durante o sono REM, sobretudo, ele promove a limpeza de algumas proteínas tóxicas, como, por exemplo, a proteína que está relacionada ao Alzheimer, à doença de Parkinson. E é por isso que esses distúrbios de sono também são marcadores para algumas doenças neurológicas prevalentes, como é o caso do Parkinson, do Alzheimer e outras mais. É como se fosse uma autofagia no cérebro, então. Isso, é um tipo de limpeza, de tirada de impurezas. É no uma profundo, drenagem, na verdade, isso, né? Isso, no profundo tem um líquido que banha o cérebro que o fluxo dele aumenta. E aí lava o cérebro mesmo, como se fosse uma máquina de lavar, sabe? E tira dali substâncias que não podem acumular. Se elas acumulam, favorece um processo chamado de neurodegeneração, que é justamente a destruição desses neurônios que caracteriza... Cara, sono não é opcional, gente. E inclusive, você estava falando isso, eu ia falar que eu li um estudo exatamente falando que quem dorme muito, mais de 9 horas, tem uma expectativa de vida menor do que quem dorme entre 7 e 8 horas por ali. Exato. Na verdade, acima de 7, a pessoa já as chances de morte por qualquer causa aumentam. Gente, qualquer causa é qualquer dormir causa. pouco tipo, é ruim. acidente, câncer, cardiovascular. É uma correlação que talvez não tenha causalidade? Exato. É uma correlação, mas não quer dizer que dormir muito vai te levar à morte. É muito importante tem relação. Essa sua fala, Bruno, porque a maioria dos estudos relacionados a sono e sonhos são de correlação e não de causalidade. Justamente por essa dificuldade, né?